vídeo de canal a gente vai falar da saída do Alves, questão do Alan Franco, o mercado da bola e, cara, preparação aí para a reestreia no Brasileiro. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Em relação a essa enquete, a gente até falou hoje um pouco mais cedo lá na arquibancada, eu acho que é um clube que nesse momento tem que entender a sua limitação financeira, que é um fato. Hoje o São Paulo ele tem muitas assim limitações com o seu aspecto financeiro e a gente sabe muito bem que tem certas prioridades, por exemplo, a permanência do Alan Franco, que já está difícil ainda por essa questão da falta de dinheiro. Então, Éder, acho que vai ter que ser uma composição muito, muito importante para a temporada do uso da base, como já vinha sendo na era Zubeldia, ser ainda mais aprofundado na era Crespo. Eu acho que o São Paulo deveria focar em duas posições. Meia centralizado, acho que seria então ali uma opção interessante na ausência do Oscar. Hoje o São Paulo teria Rodriguinho para a função, que eu não vejo como pronto para ter essa bucha na temporada, ou teria, assim, Luciano recuado, que eu sei que só de falar essa opção aí metade da torcida já fica revoltada, né? Então, acho que faltaria um meia e eu ainda tenho certa preocupação com essa lateral direita, Éder, na ausência do Cedric Soares, que não é um cara que vem aí de temporadas onde ele consegue fisicamente comportar 80 jogos, como a gente joga aqui no Brasil praticamente. Na ausência dele teria Mike ou Felisberto, ou o Ângelo também, né, que agora surge depois da venda pro futebol da França. Mas eu acho que ainda assim é pouco para a posição. Esses seriam meus dois alvos, um meia centralizado, mais um lateral direito. O André Hernan acabou de publicar lá no All Sport que o São Paulo acertou a venda do Matheus Alves para o CSKA. É uma coisa que tava só pela assinatura final mesmo, né? Estava acertado há algum tempo, mas faltava então esse cravar da venda. Então o São Paulo agora acertou a saída do Matheus Alves para o CSKA, ele já não estava treinando, então 6 milhões de euros, e o São Paulo tem 20%, 25% da mais-valia quando o Matheus Alves for negociado, se ele for negociado pelo CSKA. Então, para quem não entende a questão da mais-valia, o São Paulo vendeu ele por 6 milhões de euros, se o CSKA vender ele por 9 milhões de euros, o São Paulo tem direito a 25% dos 3 milhões de euros a mais do que o CSKA pagou por ele. Então é basicamente assim que funciona. O São Paulo, então, deixa agora sair o seu novo camisa 10, né? O camisa 10 estava surgindo, até fez uma entrevista com ele, falou que sonhava em vestir a camisa 10 do São Paulo. Infelizmente de forma precoce, mas também uma venda que o São Paulo precisava fazer, né? 6 milhões de euros. É pouco? É muito? O que você acha, Pri? A gente vai falar sobre a dupla de volantes e também sobre Alves. O Alves viaja, né, na madrugada desta sexta-feira para a Rússia. O CSKA já enviou as passagens para o staff do meio-campista. Ainda não está fechada a venda, tá, o São Paulo? E o próprio empresário do atleta evitam falar, ó, não, a gente vai lá, vai realizar exames para ver tudo bonitinho, mas é só uma parte burocrática mesmo. Então, ele vai viajar para a Rússia, onde ele vai realizar exames médicos. Sendo aprovado nos exames médicos, ele vai assinar o contrato de 5 temporadas com o CSKA. O contrato já está redigido, resta realmente ele só ser aprovado nos exames. Ele que já não vinha treinando com o elenco, ele já tinha sido liberado pelo São Paulo por conta dessa transferência, e aí agora foi liberado pelo clube para poder viajar e realizar exames médicos. Aí o São Paulo vai ficar no aguardo aí para essa assinatura contratual, mas ele, São Paulo Futebol Clube, já liberou o meio-campista. Ele viaja nessa madrugada de sexta-feira, provavelmente no fim de semana vai realizar os exames médicos, vai resolver todas essas questões, assina o contrato e aí não será mais jogador de São Paulo. Pela transação, o CSKA vai pagar a totalidade de 6 milhões de euros pelo jogador. 85% desse valor vai destinado ao São Paulo Futebol Clube, os outros 15% são do atleta. E aí agora o São Paulo não vai poder contar com o Alves, o Hernan Crespo já não vinha contando com o atleta, e aí agora ele vai poder seguir seus primeiros passos no futebol europeu. São Paulo também fica com 25% da mais-valia. Não é 25% dos direitos do jogador, e sim da mais-valia. Essa mais-valia vai ser o valor que vai exceder o valor do investimento. O CSKA paga 6 milhões de euros pelo jogador. Então, em qualquer momento que o CSKA for vender o Alves e esse valor vai ser maior do que os 6 milhões de euros, você vai pegar a diferença e os 25% da diferença serão destinados ao São Paulo. Bora trazer um exemplo mais prático aqui. Se daqui a um ano o Alves for vendido por 20 milhões de euros, a proposta é de 20 milhões de euros, tira os 6 milhões de euros investidos pelo CSKA, sobra 14. O São Paulo, esse é a mais-valia. O São Paulo teria 25% desses 14 milhões de euros. Essa será a transação do São Paulo Futebol Clube. Quero muito saber da sua opinião sobre essa venda. Achei o valor bem baixo.
Confesso que acreditava que o Alves poderia valer muito mais no mercado, mas o São Paulo acredita que foi uma proposta condizente e está vendendo aí o seu meio-campista. Aqui o nosso papo tem outro ponto para a gente trazer, porque o Crespo já começa a definir nesses primeiros dias com quem que ele já inicia os trabalhos em alguns setores da nossa equipe, né? E a dupla de volantes, que é um ponto-chave aí para a equipe do São Paulo, mereceu aí talvez um ponto de atenção maior aí do Crespo nesse início. A gente falou algumas vezes aqui que o Pablo Maia, depois da volta da lesão, ele não voltou talvez num melhor ritmo, né, Raí? E o Marcos Antônio tinha deixado uma bela impressão durante a ausência do Pablo Maia. Para esse início, e talvez pela formação que o Crespo deve adotar na equipe do São Paulo, segundo os relatos aí que a gente vem ouvindo, as apurações aí, o São Paulo já teria uma formação com Alisson e Marcos Antônio como dupla de volantes para esse início de trabalho na temporada, agora no segundo semestre. O Marcos Antônio vinha muito bem. Isso pode ser um indício que o São Paulo vai jogar com uma formação diferente daquela que o Zubeldia vinha falando, Raí? Olha, Senna, eu acho que essa dupla, ela te dá diferentes possibilidades, como outras, né? É uma dupla de mais qualidade com bola, mais saída para o jogo, que encontra mais bons passes para o time avançar em campo, e aí você pode ter por trás deles um trio de zaga para proteger um pouco mais. Mas também acho que jogar com uma linha de 4, com 2 volantes, com 2 jogadores de meio campo, que não necessariamente um deles é um 5, é um primeiro volante com mais capacidade de marcação, vai deixar o time vulnerável. Não acho que isso possa acontecer se for essa a opção, né? Porque eles já demonstraram no trabalho anterior que podem jogar juntos e não por isso o time fica desorganizado, fica exposto, né? Então, acho que eles podem funcionar bem tanto em um aspecto como em outro, ou um sistema ou outro. E acredito que hoje é a melhor dupla à disposição. O Alisson, pela trajetória recente, né, mesmo com a lesão, voltou jogando muito bem. E o Marcos, nessa temporada, no momento de urgência ali, em que ele precisou ser o titular, ele não era a primeira opção, ele precisou ser o titular. E eu acho que não era nem a segunda opção, né, porque se a gente pensar em todos à disposição, talvez o Luiz Gustavo seria uma primeira opção em relação a uma ausência de Alisson ou principalmente Pablo Maia, né? A gente viu no passado não tão distante, jogando juntos, por exemplo, Luiz Gustavo e Alisson. Então, poderia isso se repetir com essa ausência do Pablo lá na questão que ele teve no Campeonato Paulista. Mas ganhou espaço o Marcos e ele foi muito bem, tanto que teve seu contrato merecidamente renovado, né? Um jogador com boa dinâmica na saída para o jogo, carimba bons passes, cobre uma faixa muito grande do campo, então ajuda bem o time para sair jogando, pode jogar tanto mais pela esquerda quanto mais pela direita, né? E isso pode variar muito em relação à estratégia. Pode até parecer um detalhe pequeno, mas dependendo da dupla de volantes que você tem do outro lado, você pode precisar do seu primeiro volante mais à esquerda, mais à direita, e essa dupla te permite essa troca, né? Eles podem jogar em qualquer uma das duas posições ali à frente da defesa que vão bem. E o Alisson, para mim, surpreendentemente, como já tinha acontecido quando ele virou volante, teve um ótimo desempenho quando ele virou primeiro volante, que isso aconteceu várias vezes nessa temporada, né? Houve lá a mudança com o Dorival de posição, né? Com o Rogério, quando ele chega, ele invariavelmente era um cara ali pelo lado, né? Um meia pelo lado. Jogou assim inúmeras vezes, inclusive na final da Copa Sul-Americana, por exemplo. E no Grêmio jogava dessa forma também. E aí chega o Dorival, faz a mudança dele para jogar como um segundo volante, tem o rendimento que tem e a história que todos já sabem, né? E aí, nessa temporada, num momento de desafio, sem o Pablo e sem o Luiz Gustavo, o Zubeldia dá um passinho para trás no Alisson e coloca ele para jogar de 5, de primeiro volante. E ele vai bem também, tanto no desarme quanto na saída de bola. Então, eu gosto muito dessa dupla, pois gosto de meio-campistas que joguem, que tenham mais características de jogo, de passe, de saída, de dar dinâmica. Então, acho que essa dupla se encaixa muito bem. Isso já ficou, para mim, bem claro ao longo dessa temporada, e é um bom indício nesse início de trabalho do Crespo. O Pablo é um jogador importante, foi aí no passado recente também, nos títulos, né, da Copa do Brasil, Supercopa, enfim. Ele teve participações, sim, relevantes, mas ele não vive um bom momento, né? A fase não é boa e acho que não dá para você, nesse estágio que o São Paulo está da temporada, testar muito ou buscar muita recuperação de jogadores no momento dos jogos, né? Isso eu acho que vai ter que vir gradativamente de outra forma, entrando aos poucos, melhorando nos treinamentos, porque você tem uma urgência muito grande de resultado. Então, diante desse cenário, eu acredito que tem que jogar aqueles que são melhores. E para mim, os melhores hoje são Alisson e Marcos Antônio.
E o momento do Pablo, né, Gabriel, ele, assim, a gente, como o Raí falou, né, claro, ele é importantíssimo, a gente sempre teve Alisson e Pablo Maia como titulares absolutos, né, até determinado momento, mas é aquilo, é o momento, quem tá melhor naquele instante que tem que ser colocado, e o Crespo falou muito isso na coletiva de apresentação, né, vai jogar quem tiver melhor, independente de idade, não tem documento, né, que ele fala ali, como ele brinca num determinado ponto. E o Marcos Antônio deixou essa boa impressão, né? Nesse ano aí, ele tem esses números ali que foram bons e também aquela saída de jogo muito boa, com um bom passe. É claro que o São Paulo precisa ter um sistema que reforce ali. O Marcos Antônio não é tão marcador como o Pablo Maia, mas dá uma dinâmica de jogo diferente, né, Gabriel? Exato, Senna. Acho que só, né, em relação primeiro a essa informação, ela surge do Hernan, né, nosso parceiro aí também, que deu essa informação e ela é totalmente procedente, né? O São Paulo, ele começa já a esboçar o seu time, até porque tem daqui a, enfim, 9 dias o jogo contra o Flamengo, né? Então já vai ficando próximo aí esse jogo, essa volta aos campos, e é uma volta muito importante do São Paulo para tentar pontuar e tentar mostrar uma evolução rápida no Campeonato Brasileiro, né? Então a dupla Marcos Antônio e Alisson, eu gosto bastante, Senna, e explico o porquê. O Maia, na volta da lesão, ele tá muito mal, né? Ele tá num ritmo de jogo muito abaixo, e isso é um fato. E acho que não dá para você ter esse apego, entre aspas, pelo nome do Pablo Maia, um jogador que foi muito importante em 23, ele e Alisson fizeram uma grande dupla, mas hoje o jogo já é outro, né? O São Paulo com o Zubeldia era um catado, né? O Alisson jogava, corria 4 quilômetros errado por partida, né? Ele corria o campo todo, então não tinha muito padrão. Mas para um time padronizado, que é o que a gente espera do Hernan Crespo, acho que não faz sentido ter o Maia numa rotação baixa, né? Ele entra em jogos onde ele até, assim, antes ele não comprometia, mas em certos jogos, né, nessa volta ele comprometeu. Então, acho que é bom deixar o Maia ali naquela preparação, deixa ele treinando, deixa ele entrando ali um jogo ou outro, e quando ele estiver apto fisicamente para dar a mesma intensidade que ele já deu em 2023, né, para conseguir trazer essa intensidade dele em um jogo de 90 minutos, aí sim você pode pensar em ter o Maia de volta nos 11 iniciais, né? Acho que esse momento do São Paulo não permite que você coloque jogadores para jogarem por nome. A dupla Alisson e Marcos, acho que é bem dinâmica na construção do jogo, e o Marcos Antônio faz uma temporada muito boa pelo São Paulo. A gente está aí com os números, né? Mas ele é um jogador que está em todo canto. Ele faz uma temporada meio Alisson, né? O que é curioso, porque os dois parece que tem... O Senna diria 2 pulmões, né? Mas os dois parece que tem aí 90 pulmões. É assim, negócio bizarro no meio do campo, correm muito, conseguem fazer a rotação. O Marcos, para mim, eu gosto de usar o termo, essa expressão, mas eu acho que cabe para o Marcos Antônio, é um meia que joga e faz jogar, né? Então ele é o cara que está sempre aí participando, ele bem em assim, 90% dos jogos, é o São Paulo bem também, então ele é um jogador importante, gosto dessa dupla, e aí quando o Maia tiver assim, maior condicionado, tiver bem fisicamente para jogar 90 minutos em um ritmo alto, aí sim dá para pensar em colocar ele de volta nesses 11 iniciais. Mas, eu sempre pontuo aqui, e sigo falando, a gente vai falar das contratações ou as possíveis contratações aqui em diante. Acho que ainda falta mais um volante nessa equipe, porque é um ano longo, é uma temporada longa, a gente está sem Luiz Gustavo também, e hoje machucou o Maia, não tem Marcos Antônio, não tem Alisson, vai jogar quem? Bobadilha? Para mim cai totalmente o ritmo, ele não é primeiro volante. Então esse primeiro volante que ele está variando aí, com Alisson, Maia, pode ser o Marcos Antônio também, acho que ainda faltaria um cara para essa posição. Aí tem assim, duas alternativas. Ir para o mercado, que isso assim requer grana, então a gente sabe que não deve acontecer, ou achar uma solução caseira, né? Contratações caseiras, achar uma solução em casa, que aí pode ser o caso do Luan. A Mitsubishi Motors apresenta a nova geração de um de seus mais icônicos SUVs. O Alto. São 2 jogadores titulares. Pode cravar aí, ó. Escalação do São Paulo contra o Flamengo vai ter Marcos Antônio e Oscar. Pode cravar. Gostei, hein? Chama na lente da verdade aqui mais uma vez. Para André Hernan. 3 zagueiros, Alisson e Marcos Antônio dupla de volante, e o Oscar vai ser titular porque esses caras estão voando. É isso. Vou começar falando rapidamente aí da saída do Alves, né? São Paulo vendeu barato. O Alves já embarcou para a Rússia. Tchau, tchau. Grana entra aí nos cofres de São Paulo. A gente espera aí que esse balancete de 6 meses seja apresentado
para que a gente possa ver se realmente as coisas estão caminhando ou não, porque não dá para acreditar e confiar muito nessa diretoria, né? Ainda falando do São Paulo, o Lucas e o Ferreirinha já treinaram contra a equipe júnior, né? Dentro de campo. Torcer aí para que as coisas aí evoluam e possam voltar a campo, né? A garantia do Hernan segunda é que o Oscar e Marcos Antônio, esses dois sim, já pro jogo do Flamengo vão estar prontos. Então vamos ficar de olho. Hoje é dia 4 de julho, então seria mais ou menos uma semana aí pro São Paulo voltar a campo contra o Flamengo. Jogo no Maracanã, jogo duríssimo, o São Paulo precisa pontuar. Ainda falando de São Paulo, o Hernan também colocou, deixou bem claro, o São Paulo começa com 3 zagueiros, Alisson, Marcos Antônio e Oscar, e o resto aí que se mate pelas outras vagas, né? Então, vamos acompanhar, vou ser sincero para vocês, é importante chegar lá nos 45, 46, 47 pontos. E aí depois a gente começa a pensar em alguma coisa para o ano que vem, né? Mas assim, também não é para ter grandes esperanças com essa gestão que a gente tem, né? E não sei se nem para o futuro, porque o São Paulo não tem oposição nem nada, mas aí são outras conversas. Pelo menos se conseguir reduzir a dívida e mostrar que existe caminho, já é uma boa notícia. Mas assim, não se engane, segundo semestre era complicadíssimo, né? E ainda falando de tricô, questão de mercado da bola, por mais que se diga precisa de um lateral, precisa de um meia e tal, mas, vou ser sincero, né? Não tem grana. E outra, vai contratar quem? Tem que ser uma oportunidade de mercado. Tem muitas questões que é bem difícil atender, né? São Paulo que ficou desde o ano passado falando de Thiago Mendes tá indo pro Vasco. Então, sabe, é querer enganar o torcedor. Acho que é trabalhar com o que tem inicialmente, se conseguir trazer mais alguém da base que se destaque bom. Senão vai ter que ir com o que tem e torcer para esses dirigentes aí não venderem mais ninguém, né? Mas ao que parece, São Paulo já bateu a cota de venda, então em tese não tem necessidade de vender mais nenhum jogador. E aí a grande preocupação que fica é a questão do Alan Franco. O Alan Franco já pode fechar contrato com qualquer outro clube, né? Porque o São Paulo é organizado de maneira fantástica, né? Mas o São Paulo está confiante. Quanta gente já escutou essa história e o negócio deu para trás. Então assim, vamos ver. Mas só acredito que o cara assinando e aconteceu isso com o Egton, né? O São Paulo estava confiante até o último dia e o Egton foi embora. Então, realmente não dá para entender como o São Paulo não aprende com esse tipo de situação, né? Como não resolve, não mata o jogo. Ó. Agora é ver o que vai definir o jogador e seus empresários, né? Se eles vão querer ou não ficar no São Paulo, ou ir para o rival, ou ir para outro país. Mas a gente não tem dúvida que já tem gente de jogo no jogador. Então é isso, é simples assim, não são grandes notícias, não são grandes novidades, é o São Paulo do momento. Torcer aí pro Crespo conseguir fazer um esquema bem redondinho, utilizar da melhor maneira possível os jogadores que tem, e o São Paulo continuar pontuando aí no Brasileiro. E na Libertadores da Copa do Brasil, se der, deu, se não der, não deu, porque o negócio aqui eu não quero ser rebaixado. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu!